Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre final de ano. Aqueles alimentos, aquele exagero, como é que a gente deve se comportar com a alimentação aí agora, chegando o Natal, o Ano Novo. E para falar sobre isso, recebemos a nutricionista Marcela Mori e também teremos aí uma dica de saúde. Fiquem conosco. Marcela, seja bem-vinda aqui ao Saúde Ativa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando estão ansiosos para saber sobre essa alimentação no final de ano. Mas primeiro vamos começar falando qual o papel que desempenha o nutricionista, Marcela? Isso é muito importante a gente falar, porque o nutricionista ele tem a capacidade de identificar através dos sinais e sintomas que a pessoa tem, seja de digestibilidade ou qualquer outro objetivo de saúde, e tentar enquadrar uma alimentação para essa realidade, respeitando toda essa individualidade. E a nutrição, qual é o papel dela em relação a doenças crônicas e tantas outras doenças, né? A gente sempre fala aqui, inclusive, Marcela, em nosso programa, a cada entrevistado, qual seja a especialidade, o que é que a gente pode evitar, né, para não ter esse problema, essa doença? Todos eles sempre falam água, atividade física e alimentação. Qual é o papel fundamental da alimentação para evitar diversas doenças? Então, antes de mais nada, é muito importante a gente destacar que a alimentação ela vai muito mais além do que nutrir. Sim. Nós temos prazeres e até mesmo nos arremete a momentos da nossa vida. O que acontece na grande maioria das vezes é que as pessoas fogem um pouco dessa necessidade nutricional e vai para a parte comportamental, exagerando na alimentação. Então, ao invés de comer uma fatia, come duas, né? Então, o que a nutrição precisa enquadrar nessa prevenção? É que as pessoas saibam o equilíbrio do quanto é permitido comer de vários tipos de alimento para que a gente possa deixar a nossa doença ou em remissão ou até mesmo na profilaxia. Verdade. E quando eu ouço você falando assim deste cuidado, é bom a gente trazer já agora no início do nosso bate-papo essa preocupação que eu sei que com certeza você tem e que a gente fica vendo aí através dos meios digitais, em que as pessoas ditam as regras do que pode e o que não pode, falando para uma gama, né, um grande número de pessoas, e a gente não sabe se do outro lado tem uma pessoa diabética, hipertensa. Então são várias dietas aí ditas ou alimentos que você deve comer desse jeito sem passar por um profissional. Isso é preocupante. Sim, demais. Até porque a grande maioria das pessoas, eles buscam algo rápido e imediato. E a nutrição e a nossa saúde não responde dessa forma. Quando a gente busca algo rápido e imediato, a gente faz uma penalidade na nossa alimentação. Então você pode, num primeiro momento, emagrecer, que é isso que a grande maioria das pessoas buscam, mas acaba tendo um prejuízo no aspecto nutricional. Aí a mulher tem a queda de cabelo, a unha fraca e até mesmo a flacidez de pele. Sim. Então a gente ter uma consciência de que a gente precisa algo personalizado dentro da nossa realidade, isso é fundamental, até porque nós somos mulheres, mas nós temos vários parâmetros que nos diferem, que é o nível de atividade física, as nossas necessidades individuais. Então a gente precisa respeitar isso para que a gente não tenha nenhum prejuízo. Geralmente as pessoas que te procuram, a necessidade maior seria do emagrecimento, né? Não é muito raro aquela que diz, eu estou muito bem com o meu corpo, eu quero apenas ter uma alimentação saudável. Na verdade, mudou um pouco esse perfil da busca. Antigamente a gente recebia muitas pessoas no consultório para perder 5 quilos. Hoje em dia as pessoas buscam outras vias da mídia para perder 5 quilos e fogem da personalidade da alimentação. Hoje em dia eu recebo muito no consultório o perfil de dificuldade digestiva. Então a ansiedade está muito ligada a isso. Então as pessoas sofrem de diarreia, constipação, azia, refluxo, e a nutrição está diretamente ligada. Então existe uma alteração digestiva e as pessoas acabam buscando o que eu estou fazendo errado na alimentação que eu continuo tendo azia ou refluxo.
E aí a sua análise vai de pessoa mesmo, né? Você está falando aí de idade, então a gente vai de idade, se é homem, se é mulher, quais os problemas de saúde que ela tem dentro da família. Como é essa anamnese, geralmente, que você faz, Marcela? Então, no primeiro momento a gente ouve as queixas de sinais e sintomas. Quando eu digo sinais e sintomas, eu estou falando da unha fraca, do enjoo pela manhã, que muitas pessoas têm, da dor de cabeça frequente, da candidíase de repetição em várias mulheres, da constipação crônica, dos gases, da distensão de abdômen. Então, quando a gente faz essa coleta, a gente depois parte para um outro perfil, que é discutir a alimentação da pessoa. Como que ela vem se alimentando e como que isso está refletindo dentro desses sinais e sintomas que ela me trouxe. E aí a gente faz um trabalho dentro disso e junto aos exames bioquímicos, que a gente vê a questão da vitamina D, que hoje em dia se discute muito, sim, o zinco, enfim, a gente faz toda essa suplementação se for necessário. Marcela, é preocupante essa questão das dietas que a gente visualiza aí na mídia, dietas restritivas, ou então, não sei, até é bom você dar a sua opinião em relação às pessoas que fazem aquele tipo de eu me alimento até tal hora e depois passo horas, essas pausas, sem se alimentar com esse objetivo de emagrecimento rápido. Como você já alertou, essa questão de me alimentar, de querer um resultado muito rápido pode trazer graves consequências. Mas a sua opinião, né? Você já está aí no mercado há um bom tempo, tratando, cuidando de pessoas, sobre essas alimentações restritivas e essa pausa tão grande de se alimentar para a próxima refeição. Então, há uns anos atrás, quando se falava em frequência alimentar, quando eu estudei nutrição, existia essa necessidade de a pessoa estar sempre se alimentando de 3 em 3 horas, se enfatizava muito a questão dos lanches e tal. Bom, isso caiu por terra, porque a gente vai através da individualidade. E aí a gente fala do jejum, que é uma das práticas hoje que vem crescendo muito. Eu acho a prática do jejum muito pertinente quando bem encaixada em cada indivíduo. Por quê? O que é o jejum? Só para as pessoas entenderem um pouco melhor. O jejum é quando tu tira a glicose disponível na corrente sanguínea e tu força teu corpo a buscar outras vias de energia que não seja a glicose da tua última refeição. Então, se eu não tenho glicose circulante, o corpo vai ter que beta-oxidar a nossa gordura do corpo para que a gente possa ter energia. E por isso que vem a perda de peso. Por um lado, isso é bom? Sim, porque a gente força o nosso corpo a trabalhar de outras vias e isso nos traz benefícios. Sim. Controle do peso, controle do colesterol, estimula a perda de peso, nos educa o nosso comportamento com doce. Sim. Então, tem um lado muito positivo, mas vale destacar que existe um público de pessoas que não pode praticar o jejum, que é gestantes, crianças e idosos. Fora isso, a gente tem que ver qual é a forma de jejum que a pessoa vai fazer para que se enquadre na realidade dela. É muito importante isso que a Marcela está falando, tá? Porque eu sei que tantas pessoas têm acesso fácil a essas informações e a gente acha que aquilo vai ser válido para a gente. E não é. E, Marcela, a alimentação, ela pode trazer tanto coisas positivas quanto negativas, como a gente está dizendo agora, dependendo do jejum intermitente, dependendo dessa alimentação restritiva. Mas você falou aí questão de unha. Então, assim, dependendo do que esteja faltando aí nos nutrientes, a gente pode ter problemas que a gente, por exemplo, o cabelo caindo, eu acho que é o shampoo. A unha caindo, talvez o esmalte não esteja tão bom assim. Pode estar ligado, então, à alimentação, Não, Marcela. E assim, às vezes a pessoa até faz um investimento caro num suplemento, né, para cabelo e para unha e não vê resultado. Mas por que muitas vezes a pessoa compra um shampoo, compra um suplemento na farmácia por conta própria e não vê o resultado? Porque isso está muito ligado à nossa digestão. A digestão ela começa na boca, tem um processo no estômago e ao longo do intestino a gente vai ter uma absorção. Quando a gente tem uma alteração dessa permeabilidade, seja alteração superior ou inferior, eu vou ter um prejuízo nessa absorção. Olha. Então, eu posso comprar o suplemento mais caro que for, o melhor shampoo que tem e eu não vou ter resultado, porque o nutriente passa reto pelo nosso intestino. Então, para isso, eu preciso melhorar essa digestibilidade.
E eu percebo que da pandemia para cá, as pessoas, a grande maioria das pessoas desenvolveu a ansiedade. E a ansiedade e a digestibilidade está muito de mão dada, né? Imagina, a grande maioria. A gente se estressa no trabalho, ou a gente se estressa em casa, ou qualquer outro ponto, e a gente altera a nossa digestão. E isso aí, a gente precisa garantir uma boa absorção para que eu possa ter um resultado bom na minha saúde. E falando dessa deficiência nutricional no seu dia a dia, o que você mais observa? A gente está falando de unha, cabelo e tal, mas no dia a dia você diz, olha, as pessoas chegam com muitas queixas em relação a isso e talvez seja a ausência disso. Então, o que eu mais observo hoje no consultório é a deficiência nutricional, né, a deficiência digestiva por um aspecto de captação, e eu percebo muito no consultório é a dificuldade da perda de peso. Então as pessoas fazem uma organização alimentar, fazem atividade física, é verdade, Marcela, e não perdem peso. É verdade. Perde 1 quilo, 2 quilos e estagna. Estagna. E elas continuam, às vezes, na sequência do processo ali e não perdem. E não percebem o que está fazendo de errado. Isso. E muitas vezes o que está acontecendo é que o teu corpo está com o freio de mão puxado. O teu metabolismo não quer que tu perca essa energia. Por quê? Porque tu não está absorvendo, porque tu não está funcionando, porque tu não está dormindo bem. Olha, então existe é bom você falar sobre o sono. Eu sou uma dessas pessoas. Mas sono muitas, o sono é a base. Não tem como você perder peso, não tem como você tratar a sua saúde, não tem como tu ter nada se você não tiver uma boa recuperação. E quando eu falo recuperação, é recuperação noturna, né? Porque eu vejo muita gente dizer assim, eu gosto de dormir às 5 da manhã e acordar 1 da tarde. Adianta? Não, não adianta. Não. Nós temos hormônios específicos que começam a ser produzidos a partir das 8 horas da noite, mas para isso você precisa estar em repouso, dormindo. E aí a pessoa fica no Netflix. Aí, mas eu não como nada o dia todo, só como à noite. Pior ainda, porque está em repouso. Verdade. Então, tudo isso aí mexe na nossa saúde. E aí você falando, até porque às vezes as pessoas não se escutam e dizem quantas horas seriam. O que você acha que seria uma média assim, de horas para a gente estar dormindo para recuperar e talvez trazer esse bom isso resultado? É uma pergunta muito boa, porque assim, a quantidade de horas ela é muito individual. Olha. Tá, a pessoa tem que se observar. Então, por exemplo, se eu dormi 6 horas e eu acordei com despertador, mas ainda com sono, com vontade de continuar na cama, tu vai percebendo que ao longo do dia tu tem déficit de sono, principalmente depois do almoço que dá aquela prostração, então o teu sono não está sendo reparador. Tu pode ter um número de horas, mas a qualidade do teu sono não é boa. Às vezes, até mesmo por causa do teu peso. Então, tu não tem uma boa oxigenação, então tu não vai ter um bom descanso. Sim. Então, as horas é muito individual. A média que a gente fala hoje de uma boa recuperação varia entre 6 e 8 horas de sono. Então, atentos aí, 6 a 8 horas. Vamos desligar os celulares, a TV e dormir para que tenha bons resultados. A gente até está nesse primeiro bloco, Marcela, e acabamos entrando em outras pautas que não seja o final do ano, mas vamos falar antes de a gente chamar o segundo bloco. Qual é a dica aí que você dá para que a gente tenha uma alimentação saudável nesse período tão difícil que é o final de ano, onde vem Natal, Réveillon, é muita comida, casa de família, pai e mãe, mas o que é que a princípio a gente deve ter cuidado? Bom, eu acredito muito que nesse momento de final de ano, onde a ceia do Natal sobra e a gente passa depois os demais dias ainda comendo aquilo que sobrou, e aí depois vem o Réveillon, resumindo, se torna aí uns 15 dias de fartura alimentar. Bom, nesse momento eu acredito muito no bom senso. A gente achar que uma pessoa saudável vai se privar, eu digo que é um sonho, né? Mas essa realidade não funciona. Então eu acredito muito no bom senso. O que é bom senso? É você não exagerar nas porções. Então vai comer doce, então coma uma porção. Normalmente tem famílias que fazem aquele buffet enorme de doce. Para que, né? Deixa para o outro dia, não vai sobrar. Então não faça aquele exagero, principalmente porque são refeições noturnas. Olha. E as refeições noturnas, em termos de impacto na balança, é pior. Então, se você quer emagrecer, você não pode exagerar à noite. Porque se você abusar à noite, você vai engordar. Era sobre isso também que eu quero tirar uma dúvida, mas a gente vai para um breve intervalo, já voltamos e vocês fiquem conosco.
Estamos de volta com o Saúde Ativa e no programa de hoje recebemos aqui a nutricionista Marcela Amor e estamos falando sobre uma alimentação mais equilibrada aí para as festas de final de ano. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente recebe um profissional aqui da área da saúde que esclarece algumas dúvidas para você. Marcela, a gente está falando sobre a alimentação no primeiro bloco, essa questão da alimentação à noite. A gente precisa ter um cuidado maior, né? Inclusive eu me observo que durante o dia eu acabo esquecendo de comer, como muito rápido, mas à noite parece que vem aquela ansiedade e aquela fome que não passa, que às vezes eu percebo que eu bebo água e parece que reduziu. A gente tem que também ter esse cuidado com o período noturno e com esse olhar de que se a gente está com fome ou sede, que já me disseram às vezes, você não está com fome, na verdade seria sede. Isso é uma coisa bem interessante a gente discutir, porque eu vejo muito no consultório as pessoas terem um café da manhã bom, um almoço bom, aí chega à tarde, é tranquilo, e aí quando bota o pé em casa parece que ligam uma máquina que aí soma tudo, né? Vem a alimentação desorganizada ao longo do dia, né, ou nas quantidades inadequadas. Então eu vejo muitas pessoas penalizar carboidrato no almoço, comer só proteína e salada, verdade. E aí quando chega à noite descompensa. E o período noturno é um período onde a gente tem que ter mais cuidado em relação à nutrição. Por quê? Porque à noite, se tu come um pão ou tu come uma raiz numa quantidade mais excessiva, ou até mesmo cuscuz, que as pessoas comem muito aqui, tu gera uma carga muito grande de carboidrato, de glicose, que o teu corpo em repouso, ele não vai gastar em energia. Então, se tu vai dormir, você vai transformar em gordura. Verdade. Então, assim, a nossa máquina é uma máquina muito perfeita. E o que a gente deve fazer então? Então a gente deve inverter, melhorar o dia, melhorar a tua manhã, teu almoço, a tua tarde, para que à noite você chegue com mais controle e com mais razão. Agora, se a pessoa sofre de ansiedade, se a pessoa tem qualquer outro gatilho que mexa com o lado comportamental, é muito importante fazer trabalhos paralelos. Buscar um profissional da psicologia, para que a gente possa ter esse equilíbrio, porque nós somos integrativos, né? Sim. Você observa isso no seu dia a dia, a necessidade, quando você avalia, eu imagino assim, que você começa um processo ali de passar a dieta necessária para aquela pessoa e às vezes não flui, mas é porque existem outros gatilhos que saem ali da questão da alimentação, né, Marcela? Não, então, a gente precisa muitas vezes ir lá na infância, ir lá na base, na introdução alimentar. Como foi feita essa introdução alimentar? Como é que foi essa infância, esse início da vida adulta? Porque a gente tem um período onde a gente vai até ali os 18, 19 anos num ritmo. Aí quando a gente entra na faculdade, quando a gente começa a assumir aquelas responsabilidades da vida adulta, a gente muda o nosso corpo porque a gente mantém o mesmo perfil alimentar, mas com um gasto muito diferente. Sim. E aí trazendo junto as marcas da vida, né? Seja profissional ou de um relacionamento. Então, quando tu chega ali por volta dos 40 anos, é onde principalmente nós mulheres, a gente começa a ter uma diminuição dos hormônios, que é normal, todo mundo passa por isso, só que daí a gente vai ter mais dificuldade de uma perda de peso, de um ganho de massa muscular. Então tudo isso aí tem que ficar atento para que a gente possa adequar essa nutrição. Então eu não posso avaliar só o hoje, né? Sim, com certeza. Voltando para a questão dos finais de ano, você falou muito sobre o fato de nós estarmos nos alimentando à noite, que geralmente o Natal, o Réveillon, né, começa no almoço ali, mas à noite que tem a ceia e tudo mais. Então o segredo seria a gente trabalhar com pequenas porções. Você também daria dicas, Marcela, o que a gente pode substituir? Geralmente tem farofa, tem o peru. Hoje em dia a gente tem várias opções de como executar os nossos pratos, né? Eu acho que a tecnologia em todas as áreas melhorou muito, né? Além da nutrição. Então hoje nós temos o air fry, que faz lá uma carne sem precisar ter o uso da gordura. A gente pode executar molhos caseiros. Acho que está saindo um pouco de moda as pessoas usarem esses molhos prontos, né? Então as pessoas evitam. Então tentar usar uma comida mais
mais o modo de preparo mais saudável. A farofa, eu acho que a gente pode substituir essa farinha por farinha de amêndoas, né, que é deliciosa, que vai ter um impacto muito menor no carboidrato. A questão da bebida alcoólica, né, eu sempre falo assim, cuidado com a cerveja, que a cerveja ela distende demais, o processo digestivo da cerveja ela é mais dificultada, então vai para um espumante associado com uma água, né? Ou fazer um drink onde a gente possa usar o limão, que é riquíssimo em vitamina C. Então, além de você estar usufruindo de um prazer, tu tem outra fonte nutricional paralela ali, né? Fala em água, eu quero tirar uma dúvida contigo sobre ingerir água, mas a gente vai agora só assistir uma dica de saúde aí, que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e se você realmente precisar de ajuda, busque um profissional. Confira esta dica de saúde. A importância de buscar ajuda médica para cuidar da sua saúde mental. Não tenha medo de pedir ajuda. Caso você reconheça que está passando por uma situação difícil, não encare isso como fraqueza. Pelo contrário, pedir ajuda é ter coragem, é conhecer que alguns profissionais, né, tanto da área da psicologia como da psiquiatria, que são os principais que cuidam da nossa saúde mental, são capazes de procurar uma saída válida para um resultado satisfatório dentro daquilo que você está buscando como melhoria. Então, busque ajuda quando você precisar. Marcela, as pessoas também têm uma dúvida, e isso eu acho que é válido tanto para as festas de final de ano como para toda a vida. Você falou de entender realmente a cerveja, as pessoas sempre falam, quando bebem parece que estão inchadas, se sentem, né, maiores, mas muitas pessoas têm dúvidas sobre. Eu me alimentei agora, acabei de almoçar. As pessoas dizem, não se bebe água logo em seguida, aquilo se transforma em um bolo, aquilo te engorda. Isso é verdade, é mito? Como é que a gente deve fazer? O ideal é terminar ali de almoçar, jantar e esperar um tempinho? O padrão ouro para facilidade digestiva, para melhor digestibilidade, é tu não associar líquidos. Caso a pessoa tenha dificuldade, principalmente as pessoas mais velhas, que ela tenha a dificuldade da deglutição, a gente tenta pontuar que não passe de 150 ml. De preferência, água ou algum suco cítrico para potencializar a absorção de algumas vitaminas. Mas o ideal é que não venha consumir. Olha. Em relação à bebida alcoólica que você citou, que a gente incha, o álcool, para a gente digerir ele precisa de líquido, de água. Então, eu não sei se você já teve aquela sensação de que a gente bebe no dia, no outro dia a gente acorda mais inchada, né? Exatamente. Então, o corpo ele retém aquele líquido para na degradação desse álcool. Depois que tu degrada, ele vai eliminar. Só que às vezes, nesse final de ano, o que acontece? Se começa a beber no dia 23, né? E olha lá. Que não é dia 24, é dia 23. Aí esse dia 23 vai até quando a pessoa retorna das até férias. 2, 3, né? Às vezes lá. a pessoa fica aquela primeira semana. Então, quer dizer, tu pega aí um período muito extenso. E aí, esse prejuízo em questão de edema, nós mulheres que nos incomodamos com celulite e tal, então isso acaba tendo um prejuízo maior nesse sentido. Então, a bebida alcoólica, tu tem que ter um cuidado com o excesso e sempre que tomar, associar com água. A gente fala aí realmente de fala Natal e Ano Novo, Marcela, mas acaba sendo mais de uma semana, né? As pessoas acabam, muitos tiram férias e ficam a longo prazo aí. Mas é suficiente pra gente engordar mesmo, assim, porque todo mundo fala, gente, eu tô mais gordo, você olha no espelho, será que seria um inchaço? Gordo, ficou mais gorda ou gorda? E o interessante seria que durante esse período também as pessoas, mesmo bebendo, curtindo, elas também continuassem com as atividades físicas. Não, isso é fundamental. A atividade física, eu digo que a gente nunca deve parar, em qualquer situação, né? Em relação ao aumento de peso, o corpo ele não consegue fazer 3, 4 quilos de um dia para o outro, né? Nós não formamos gordura de uma forma tão imediata. O que a gente forma é um edema. Claro que tu tem células, se elas são células gordurosas no nosso corpo e elas estão murchinhas ali, se tu der substrato, ela vai voltar a ter o aumento do peso.
Só que a gente precisa sempre, paralela a isso, a ter a atividade física, né? E a hidratação ao longo do dia, para que tu ajude o teu corpo a eliminar essa retenção, se for de líquido ou qualquer outra coisa. Muito importante isso. Demais. E uma coisa que as pessoas me perguntam muito no consultório é em relação à água mineral com gás. Então, eu ia te fazer essa pergunta também. Às vezes, por exemplo, eu achei uma ótima substituição, ao meu ver, né? Porque eu tomava muito refrigerante, que com certeza vamos falar sobre ele, é algo que você não recomenda, né? Enfim. Mas eu disse, bom, eu vou evitar, mas aí eu vou tomar água com gás, que a gente tem a sensação até que ajuda ali, você arrota e parece ficar mais leve, e coloco ainda o limão. Exatamente. Fala pra gente sobre isso. Então, a água mineral com gás pode ser sim uma boa opção de bebida. Obviamente que a água mineral com gás, ela não pode substituir a água in natura, né? Tu tem que tomar água, mas tu pode sim, não tem restrição. Então, a água mineral seria uma boa opção sim. E aí a questão do aromatizar fica a critério de cada um, sem problema nenhum. Então, isso também não traria nenhum prejuízo, não teria né? Prejuízo seria nenhum. Interessante a gente fazer essa substituição. Sim. Por exemplo, para quem não quer beber refrigerante. Inclusive nos drinks que a gente pode fazer no final de ano, as pessoas estão usando muito gin hoje, Sim. né? E é usar a própria água mineral com gás, que vai dar essa questão do frescor. Eu vou diluir aquela bebida alcoólica, né? E aí fica uma boa opção. Então é uma boa opção aí para as festas de final de ano, né? É uma ótima opção. Muito bem mesmo. As pessoas que têm certas restrições, assim, até que você aconselha, porque às vezes a gente vai para casa de alguém, nos convidou, mas tem, eu não posso lactose, algumas coisas. O que você até aconselha? Que ela leve uma marmitinha e faça ceia com todo mundo? Então, infelizmente, hoje em dia, essa é uma grande realidade das pessoas, que é a dificuldade do digerir a lactose. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender o que é intolerância e o que é alergia, né? Verdade. A alergia, ela é a dificuldade de aceitar a proteína do leite. A intolerância é a dificuldade digestiva do carboidrato do leite. A alergia te leva a algo grave, que normalmente são aquelas pessoas que quando têm contato, pode ter edema de glote e elas vão parar no hospital. A intolerância, ela pode ser imediata, como ela pode ser tardia. Com quais sintomas? Dor de cabeça, azia, diarreia, constipação, muitos gases. Então, é algo que pode te tirar do conforto. Bom, o que as pessoas devem fazer? Se a pessoa ela é muito sensível, o padrão ouro é que ela não tenha contato e realmente não coma. Mas existem alguns queijos mais maturados que, pelo próprio processo de maturação, a gente reduz essa lactose e a pessoa consegue digerir. Por exemplo, o parmesão. Tu botar um parmesão numa salada, para quem é intolerante, pode ser que ele coma e não sinta nada pelo próprio processo de fermentação. Então, eu acho que isso é uma individualidade. Sim. Aí as pessoas me perguntam, eu posso usar a lactase? Então, era a próxima pergunta, porque tem muita gente que diz, eu vou comer esse mês e vou usar, isso em excesso não faria existe, mal? A gente não sabe o quanto de lactase você tem que tomar, né, a dosagem, para quanto você pode comer. Então, eu sempre falo para meus pacientes, tome, mas não abuse, porque a gente não sabe quanto que tu vai precisar de lactase para degradar isso aí. Uma outra dica que eu achei bem interessante, e realmente, quando a gente imagina a ceia do Natal, por exemplo, a gente imagina uma mesa imensa e farta. Todas as residências com certeza fazem comida em excesso e sobra. A dica até para reduzir seria essa que você disse, olha, faz em quantidade menor, porque acaba que a gente não só come no dia 25, às vezes o peru vai até dia 27, 28. O peru vira panqueca, o peru vira almôndega, e ali vai, né? Eu acho que isso é muito cultural, né? Sim. A gente tem que, primeira coisa, eu acho que implantar na cabeça das pessoas que não precisa essa necessidade do exagero. Né? Eu acho que a gente tem que simplificar um pouco o nosso... Isso é bem do brasileiro, né? Mesa farta, né? Sim. A gente tem que simplificar um pouco isso. Porque, assim, não sei com vocês, mas, assim, na minha casa, quando sobra, a gente não tem nem onde guardar. Porque a geladeira já não entra mais nada, né? E aquilo ali gera até um risco
de você ter uma infecção intestinal. Verdade, acontece lá. Né? Então, assim, um idoso com uma infecção intestinal, uma criança, isso pode levar a consequências mais graves. Então, assim, eu sempre digo, sobrou, é melhor tu congelar do que você guardar na geladeira. Essa é a primeira dica. Congela e deixa para um outro momento, que daí tu não vai perder. Mas é tentar simplificar esse cardápio. Eu acho que o caminho é por aí. Você falando da água, inclusive, a gente acaba bebendo água quando está bebendo vinho. Então, até para os homens que nos assistem, que gostam de uma cervejinha, a gente às vezes brinca, aquele homem parece que, aquele buchinho de cerveja, parece que a pessoa não engorda, só fica a barriguinha, né? Bebe, cômodo bebe muito. Mas é interessante, então, homens e mulheres que nos assistem, que quando esteja tomando cerveja, Marcela, consumam bastante água. Qualquer bebida alcoólica. Olha. Por quê? Porque o álcool, independente da bebida, ele precisa de água para ser metabolizado. Então, se você bebe cerveja, se você bebe vinho, sempre crie o hábito de associar com água. Inclusive, se é aquelas pessoas que bebem qualquer tipo de bebida e aí no outro dia acorda com dor de cabeça. É verdade. Então, a água vai ajudar até nessa profilaxia para que no outro dia você não acorde com essa dor de cabeça chata. Muito importante. Marcela, eu teria tantos assuntos ainda para falar contigo, mas eu acho que suas dicas foram fundamentais aí para a gente ter esse equilíbrio. É difícil para você, claro, você não vai chegar aqui e vai dar uma dieta para o final de ano, cada um tem, né? Tem gente que não come nem peru, prefere o frango tradicional, tem gente que não quer farofa, gosta do arroz branco ou temperado, mas eu acho que o que você trouxe para a gente é muito interessante, que é uma quantidade menor, e por mais que às vezes a cesta esteja a mesa farta, é a gente consumir o mínimo mesmo, é trabalhar com a questão da água, porque é um período que a gente realmente bebe muito, né? Acaba bebendo vinho ou cerveja. Então eu acho que essas dicas são fundamentais para que a gente tenha um início de ano mais tranquilo, sem se cobrar tanto, Sim. né? Porque eu acho que é importante, e para finalizar eu queria até que você falasse sobre isso. Eu imagino que dezembro e janeiro seja um período que as pessoas te procurem porque elas traçam inúmeras metas. Para o início do ano de emagrecimento, elas engordaram 50 quilos, né? Elas querem perder 100 no ano seguinte porque não foi como eu queria. Então, é importante também ter esse cuidado com essa nossa saúde mental, Marcela, porque às vezes a gente passa o ano inteiro, não faz nada, em pouco tempo já quer começar o ano emagrecendo. Eu acho que assim, a gente não precisa esperar virar o ano. A gente tem que começar hoje. Isso é uma questão de consciência, né? Então, assim, o final do ano, ele é um momento de celebração e a valorização não é a comida, é você estar bem, com saúde, com a sua família. E as tuas metas têm que começar hoje, para que você possa ter a dignidade do envelhecimento saudável. Eu não estou falando que a gente não precisa emagrecer, não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa ter a dignidade de ter a nossa autonomia de saúde. E isso não tem idade, eu acho que a gente precisa envelhecer conseguindo juntar alguma coisa no chão, essa mobilidade de eu poder ir num supermercado sozinha, de eu ter essa saúde. Então a gente começa a poupança agora. Verdade. E não na virada do ano. Verdade. Então se você deixar para o próximo ano, você não vai conseguir. Marcela, então assim, é importante a gente trazer, né, todo esse contexto. Eu acho que as dicas principais você nos deu, a gente tem que ficar atento, não importa a idade, gente. Cuidar da saúde agora para a gente plantar, para colher, não no futuro, mas já ir colhendo, viver com saúde, porque é primordial. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida, e eu te aguardo. Até lá.